Paz e graça, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que prazer estar novamente aqui com vocês. Vocês vão estranhar, porque eu não estou dentro de uma igreja e também não estou dentro de um estúdio. Eu estou num lugar muito bonito, chama-se Parque Ecológico, aqui na cidade de Pederneiras, interior de São Paulo. É um lugar muito bonito. Eu recomendo a quem não conhece aqui, venha até Pederneiras, venha até o Parque Ecológico, um lugar muito bonito, arborizado, um brinquedo para as crianças, muitas coisas legais. E eu escolhi esse lugar, a natureza, porque a natureza é Deus que nos deu, é Deus que nos proporciona a natureza. Então eu vim falar para vocês aqui hoje sobre o livro da vida. Alguém de vocês já ouviu falar sobre o livro da vida? Pois então, eu vou falar hoje sobre o livro da vida. Tudo de bom que a gente faz, ou tudo de ruim que a gente faz, é registrado no livro da vida, tá? O livro da vida que fica lá nas mãos do nosso Deus. Nosso Deus está olhando para nós, está ali relatando tudo de bom e tudo de mal que a gente faz, ok? Mas tem um detalhe. Só vai ser salvo, a gente vai ver depois na Bíblia, só vai ser salvo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ok? Então quem tiver seu nome escrito no livro da vida, esse vai ser salvo, tá? Então eu vou falar hoje sobre o livro de Apocalipse, ok? Muitas pessoas às vezes têm medo do livro de Apocalipse. Eu não vou ler esse livro porque fala do fim do mundo, fala disso, fala daquilo e eu tenho medo. Ora, meu irmão, é um livro maravilhoso, o livro de Apocalipse. Ali é o livro Revelação, que o apóstolo João escreveu, tá? Na ilha de Patmos. Veja bem, o apóstolo João, tá? Ele começou a pregar o evangelho. E o imperador romano Domiciano não gostou daquilo que João estava fazendo, porque as pessoas estavam acreditando no Evangelho de Deus, estavam dando crédito ao Evangelho de Deus transmitido pelo apóstolo João, certo? E o imperador, então, o que ele fez? Falou, vamos aprisionar João na ilha de Patmos, tá? A ilha de Patmos, ela fica na Grécia, certo? A 55 quilômetros da costa da Turquia, no mar Egeu. Então foi lá que João foi exilado, certo? E o apóstolo João dormia numa caverna rochosa, uma caverna rochosa, porque não tinha casa, lá era uma ilha. E continua sendo uma ilha até hoje, muito visitada por pessoas do mundo inteiro, certo? Então o apóstolo João, ele foi aprisionado na ilha de Patmos, tá? E a gente vai começar aqui lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1. A gente vai ler o verso 1, o verso 9 e o verso 10 até o verso 11, tá? Então do capítulo 1, verso 9, verso 10 e verso 11. O verso 9, meus irmãos, começa dizendo assim: eu, João, também que sou servo, vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Isso Apocalipse vem relatando, tá? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele estava ali por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo, certo? Então ele estava pregando o evangelho e o imperador não gostou, e não gostava de nenhum evangélico, tinha que ser tudo, né, do jeito que ele queria, porque ele era imperador romano, então todo mundo tinha que servir a Roma, certo? Então João foi aprisionado. O verso 10, veja bem que João fala: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Paremos aí. Então João fala: eu fui arrebatado em Espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor registrado na Bíblia?
Não sei se todos sabem, mas quem estuda a Bíblia, de acordo com como ela é, interpretando os seus textos dentro do contexto, o dia do Senhor é sábado, ok? Então eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, João novamente ele fala, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e atrás de mim, certo? Estava uma grande voz, como voz de trombeta. Essa grande voz que estava por trás de João, como uma voz de trombeta, era a voz do nosso Deus, certo? Aí o verso 11 diz o seguinte, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que vês, escreve num livro. Veja bem, Deus falando com João, eu sou o princípio e o fim, né? Eu sou o alfa, o princípio, eu sou o ômega, o fim. Tudo que você vê, João, escreve num livro. E veja bem o que o Senhor fala. E envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, tudo que João, toda a visão que João teve, que ele viu, Deus disse para ele, João, escreve num livro. Relata tudo isso num livro. Ok? Mas aí esse livro que João estava fazendo ainda não era o livro da vida do Senhor, tá? Mas era para João relatar no livro. E posteriormente, João relatando no seu livro, seria relatado também no livro da vida. Bom, aí para João mandar para as 7 igrejas. Eu vou dizer aqui para vocês o nome das 7 igrejas. A primeira, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então João teve essa visão na ilha de Pátimo, né? Ele disse assim, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, né? E João teve essa visão 55 anos depois da morte de Cristo, que João foi exilado por Domiciano e ele teve essa visão. Então, 55 anos depois de Cristo. Veja bem, quem seria digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Somente um ser era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Somente uma pessoa. Quem vocês acham que é? Seria o apóstolo João? Não? Seria os anjos? Também não? Seria o filho? Também não? Mas vamos ver. Vamos ver. Apocalipse capítulo 5, a gente vai ler do verso 1 até o verso 5. Abra sua Bíblia, ou você que está nos assistindo aí pela internet, pelas redes sociais, está nos vendo aí no YouTube, no Instagram, certo? No Facebook, nos acompanha aí. Vocês podem pegar na sua Bíblia, um tablet, um celular, e vamos nos acompanhar na leitura da Bíblia. E a sua Bíblia também, a sua Bíblia física. Abra ela aí em Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 ao 5. E o verso 1 começa dizendo assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selados com 7 selos. Veja bem, e vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono. Então aí vocês já começam a fazer uma ideia de quem estava sentado no trono. E vi um anjo forte bradando com grande voz. E esse anjo dizia: quem é digno de abrir e desatar os 7 selos, os seus selos? O verso 3.
E ninguém no céu, nem na terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Então veja bem, ninguém nas terras e nem no céu podia abrir o livro e nem olhar para ele, mas só tinha um ser supremo que podia fazer isso. O verso 4: e eu, João, chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro. E o verso 5, João relatando aqui, e disse-me um dos anciões: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, meus irmãos, quem que é o leão da tribo de Judá? Quem que é a raiz de Davi? Quem venceu para abrir o livro? O nosso Deus, né? Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Jesus e Deus são o mesmo, né? A palavra de Deus fala: eu e o Pai somos um, tá? Então somente Deus era digno e é digno, né, de abrir esse livro. Meus irmãos, é uma coisa maravilhosa a gente poder estudar a palavra de Deus, aprofundar nos ensinos do nosso Pai, né? E a palavra de Deus diz que João vê um livrinho, certo? Que não estava selado. Aqui já é outra coisa. Já não estamos falando do mesmo livro, ok? Veja bem, João vê um livrinho que não estava selado e devia ser comido. Se não estava selado, sabe por quê? Porque já era conhecido como as Escrituras, como as Escrituras Sagradas. Hoje é difícil um lar, não estou falando a nível de Brasil, a nível de mundo, que não tenha uma Bíblia em sua casa. Muitas pessoas têm uma Bíblia na sua estante, mas às vezes não abre, a Bíblia fica ali fechada. A Bíblia fechada, ela seria como um livro qualquer, certo? Você tem que examinar as Escrituras. Veja bem, meus irmãos, 2 Timóteo 3,16 fala que toda a palavra de Deus, ela é inspirada, certo? A palavra de Deus, ela foi escrita por homens divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgai nelas ter a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Jesus Cristo falando. Vou repetir, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque julgai ter delas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Você pode ver lá na sua Bíblia, João 5,39. E aqui, o apóstolo João fala que ele viu um livrinho, certo? E que não estava selado e devia ser comido. Por que devia ser comido? Você tem que realmente fazer da palavra de Deus o seu alimento espiritual, certo? A palavra de Deus é o maná que o nosso Deus nos dá para o nosso sustento diário, para que possamos nos satisfazer. Veja bem, meus irmãos, como nós precisamos do alimento físico para sobreviver, certo? Então nós precisamos também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, ok? Então, quando fala aqui que João deveria comer esse livrinho, certo? Era a palavra de Deus, era as Escrituras Sagradas, e é para nós também, certo? Vamos ver o livro de Apocalipse. Hoje a gente vai falar só do livro de Apocalipse. Eu citei ali Timóteo e João para dar um exemplo, mas vamos falar só de Apocalipse. Apocalipse capítulo 10, verso 2, verso 8 e verso 10. E o verso 10 diz assim: e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra.
E a voz que do céu tinha ouvido a falar comigo, e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Certo? O verso 9. Fui ao anjo e ele disse-me: toma e o come. Ele fará, veja bem, ele será amargo no seu ventre, mas na sua boca será doce como o mel. E João, então, ele fez ali tudo o que o anjo pediu. Veja bem. E a palavra de Deus diz o seguinte: que ninguém pode acrescentar ou tirar nomes daquilo que está escrito na palavra de Deus. Ai daquele que acrescentar alguma coisa nesse livro sagrado, ou tirar, ele será considerado mínimo no reino dos céus. Aliás, ele nem vai para o reino dos céus, certo? Ele vai fazer parte daqueles que arderão no lago de fogo e de enxofre. Tá? Então vamos examinar aqui, meus irmãos, Apocalipse capítulo 3, verso 5. Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Veja bem, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, certo? É Jesus dizendo, hein, meus irmãos? Ele diz assim: confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Agora veja bem, uma vez o seu nome escrito no livro da vida, quando você se arrepende, quando você entrega a sua vida a Cristo, você confessa os seus pecados, o seu livro, certo? O seu nome, aliás, ele vai ser escrito no livro da vida, certo? E aqui fala: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Mas tem um porém. Quando Jesus diz que de maneira nenhuma ele riscará o seu nome do livro da vida, é quando você aceita a palavra de Deus fielmente no seu coração e você viva só aquilo. Porque se você desviar dos caminhos do Senhor, a gente vai ver mais para frente. E o seu nome, Jesus disse que não riscaria, mas desde que você sirva a Ele eternamente, jamais seu nome vai ser riscado. E Ele fala que confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Ora, que bênção, né? Agora, veja bem, tem pessoas que seus nomes vão ser riscados totalmente do livro da vida. Sabe por quê? Porque são pessoas que adoram os falsos profetas e a besta. Esses, Apocalipse diz que seus nomes serão riscados. Então aquele que adora a besta e adora o falso profeta, seu nome será arriscado no livro da vida eternamente, certo? Apocalipse 13, 8, acompanha aí comigo aí na sua Bíblia, aí, no seu celular, no seu tablet, na sua TV, pelas redes sociais. Olha o que diz aqui, Apocalipse 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqueles que adoram a besta e o falso profeta, cujo nome não estão escritos, ele nem foi riscado, porque não estava lá no livro, certo? Então, eles vão fazer parte do lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e seus anjos. Mas veja bem, como Deus é um Deus amoroso, como Deus é amor. Então ele está dando chance para todos. Até Satanás ele teve a oportunidade de se arrepender, mas não se arrependeu. Ele está aí para destruir.
Então, mesmo que você adore a besta e o falso profeta, mas se você der crédito na palavra de Deus e aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, aí seu nome sim será colocado no livro da vida, né? Deus é fiel e verdadeiro, Ele não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém se perca. E sim, Deus não tem prazer na morte dos ímpios, Deus não tem prazer na morte dos pecadores. Deus quer que eles se arrependam. Deus é tão justo, maravilhoso. Os ímpios, os pecadores, porque pecador todos nós somos, mas quando eu falo pecadores, aquelas pessoas que estão fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus. Pessoas que para a sociedade, para nós humanos, para a sociedade, quando você vê uma pessoa matando, roubando, destruindo, estrupando, roubando, traficando, você fala, nossa, esse não tem mais jeito, tem que morrer. O Brasil tinha que ter pena de morte, tem que acabar com essas pessoas. Mas veja bem, se ele se arrepender, entregar a sua vida para Cristo, confessar os seus pecados, o nosso Senhor é digno para perdoar e para confessar os seus pecados diante do Pai que está sentado no trono. Veja bem como Deus é maravilhoso. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 21. E acompanhem comigo aqui a leitura, Apocalipse capítulo 21, o verso 5 e o verso 27. Vamos lá. O verso 5 diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Veja bem, meus irmãos. Quem disse isso? Eu vou ler novamente, o verso 5. Eu que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem estava sentado no trono? Deus, o nosso Pai. Na visão de João, ele disse: João, escreve isso, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o verso 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu disse que a gente iria explanar só Apocalipse, e é realmente isso. Mas para quebrar o gelo aqui, vamos ler também Daniel, capítulo 12 e verso 1. Vamos ver o que o profeta Daniel diz sobre o respeito do livro. Aí ele diz assim: Nesse tempo levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que a nação até aquele tempo, né? Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Daniel falando: será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro da vida do Cordeiro. Ok? Mas veja bem, até aqui a gente vem falando das chances que o nosso Deus está dando. E ele continua dando oportunidade para todos. Ok? Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim, por você e pelo mundo todo. A chance de se salvar não é só para mim que estou falando, não. Esse sermão que eu estou fazendo para vocês, em primeiro lugar, é para mim. É para minha edificação. E depois para vocês que acreditam e dão crédito na palavra de Deus. Certo? Então, todos nós temos oportunidades perante Deus. Tá? O livro do juízo de Deus. Agora vamos falar um pouco do livro do juízo de Deus. Apocalipse, capítulo 20. O verso 12, o verso 13, 14 e 15. Então vamos lá, do verso 12 ao 15. O verso 12 diz assim: E vi os mortos, os grandes e os pequenos que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, abriu-se o outro livro, e o livro da vida. E os mortos julgados pelas coisas que estavam escritas segundo as suas obras. Então veja bem, meus irmãos,
cada um de nós vamos ser julgado segundo as nossas obras, quer boas, quer más. Nós vamos ser julgados. O verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, certo? Esta é a segunda morte, tá? Veja bem, e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo, certo? Mas veja bem, como eu acabei de dizer, o nosso Deus, ele dá oportunidade para todos. E a palavra de Deus diz que o nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à direita do seu Pai, lá nas alturas, no trono, como nosso advogado, para interceder por nós. Você quer ver? Vamos para 1 João, capítulo 2, verso 1. Você que está me acompanhando aí comigo, preste bem atenção que o nosso Deus, que o Filho, Jesus Cristo, está sentado à destra do Pai para interceder por mim e por você, como nosso advogado. A palavra de Deus fala como nosso advogado. E ele não cobra nenhum honorário e também não perde nenhuma causa. Entregue-se na mão dele. Então vamos ler aqui, meus irmãos, 1 João capítulo 2, verso 1, que diz assim: filhinhos meus, ó como nos trata com carinho. Ó Jesus, como nos trata com carinho. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, está lá intercedendo por nós. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso sermão, tá? Já vamos para a conclusão final. Creio que todos conseguiram entender. Então vamos lá para Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. Apocalipse, as considerações finais aqui do livro de Apocalipse. Ela é séria, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é justa. Preste atenção. Verso 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então, meus irmãos, ninguém pode tirar ou acrescentar ou mudar qualquer coisa escrita neste livro, porque Deus fará vir sobre ele as pragas escritas nesse livro, ok? Aí veja bem, o verso 19: e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus trará a sua parte, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Veja bem, meus queridos e amados irmãos, que nós possamos dedicar a nossa vida cada vez mais ao nosso Deus Todo-Poderoso, para que um dia possamos fazer parte daqueles que vão morar nas mansões celestiais, certo? Que o nosso livro, que o nosso nome jamais seja riscado do livro da vida. E aquele ainda que não aceitou Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceite, porque a porta da graça ainda está aberta. Veja bem, ela está aberta como Jesus sendo nosso advogado, sentado à direita do Pai para interceder por nós, como o verso disse lá em 1 João. E ele não perde nenhuma causa, e ele não cobra nenhum honorário, ok? Mas veja bem, depois que a porta da graça se fechar, Jesus não vai ser mais advogado, ele vai ser juiz e justo. Cada um vai pagar por aquilo que fez, vai ser julgado de acordo com aquilo que fez, ou seja, boa ou seja mal. Feche seus olhos, meus queridos irmãos, e vamos orar a Deus. Grandioso, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, muitíssimo obrigado, Pai, por estarmos aqui neste local maravilhoso, na natureza, ouvindo o som dos pássaros, as crianças brincando, famílias passeando aqui no parque, um local muito bonito, muito agradável. Obrigado por nos proporcionar essa natureza tão linda. Grande Deus,
Eu peço a Ti que envie Seu Espírito Santo para me fortalecer cada vez mais diante de mim, que eu mantenha o meu nome escrito no livro da vida, até meu último suspiro nesse mundo ou até a sua volta. E você que está nos assistindo, também entregue sua vida a Deus. Aquele que já entregou, mantenha sua fé firme, porque a palavra de Deus é justa e verdadeira. Grande Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eu lhe agradeço por tudo. Amém, amém e amém.